Nessa semana eu peguei para fazer uma tarefa e eu não consegui terminar ela no prazo. E aí o meu chefe, ele precisou vir e fazer o meu trabalho. Então acompanhe nesse vídeo aí para você ver como é que foi isso. Nós já começamos na segunda-feira com a notícia que nós vamos trabalhar 100% home office nessa semana, porque ainda estamos em uma semana bem intensa assim dentro desse projeto. E nesse projeto aqui só tem 3 júniors, né? Eu e mais dois. E esses dois vão ser realocados para outro projeto, só vai ficar eu de júnior aqui nesse projeto. E eu não sei se isso aí é bom ou se é ruim. Enfim, eu fiquei com a tarefa para poder fazer, que era para poder adicionar um novo campo na tela. E aí esse campo ele dependia de um outro campo para que ele seja opcional ou então obrigatório, né? Então eu precisei refatorar algumas coisas para poder incluir esse campo aí dentro desse fluxo. E eu também precisei fazer algumas validações referente a isso, né? Uma delas é que existia um campo na tela e aí se esse campo ele tiver filhos, né? Se tiver dados vinculados a ele para serem cadastrados, então ele vai ser obrigatório. Caso não tenha, ele vai ser opcional. E aí quando for obrigatório, né, eu preciso de fato verificar se o que o cara tá passando ali tem a ver com o pai, né, se os dados eles têm ligação. E é algo bem simples assim, mas só que como era em um código que já estava lá e não tinha isso, eu precisei refatorar algumas coisas para poder encaixar isso aí dentro desse código. E o Sênior e o Pleno, cara, eles descobriram um erro e acabou que sobrou pra mim resolver isso, velho. E na verdade eles perguntaram se eu queria fazer, né? E aí, tipo, se eu colocasse alguma desculpa e tal, tava tudo bem, eu não precisava fazer essa tarefa, porque o próprio Sênior ele falou assim, cara, isso aqui é difícil, depois eu posso fazer isso aqui mais pra frente e tal. Só que eu fui, peguei para fazer mesmo assim. E basicamente eu tinha que validar um determinado cadastro de um campo para cada país. Imagine que quando você for cadastrar um país, você vai ter alguns valores. Então tem aqui valor 1, 2 e 3. Todos esses valores eles existem. Só que o país Brasil, ele só vai ter acesso ao valor 1 e 2. E aí, em uma determinada outra parte da nossa aplicação, a gente iria cadastrar uma outra coisa. Então, a gente pegava, selecionava o país que a gente cadastrou aqui, e ele tem acesso só ao valor 1 e 2. E aí, eu colocava, ó, dentro desse cadastro aqui, eu quero que essa parte tenha acesso a o valor 1 somente. Eu poderia aqui selecionar. Então, embora Brasil tenha acesso ao valor 2, nessa parte aqui não iria aparecer. E aqui que vem o problema, né? Como o valor 1, 2 e 3 eles existem, eu poderia chegar aqui e falar que o Brasil também vai ter acesso a essa parte do valor 3. Isso aqui tá errado, né? Porque embora o valor 3 ele exista, mas aqui na hora que a gente cadastrou o país Brasil, a gente disse que ele só tinha acesso ao 1 e o 2. E aqui o cara poderia chegar e colocar o 3 que iria passar de boa. Então eu fui e arrumei isso aí, né? Para que de fato o cara só conseguisse usar o que aquele determinado país tivesse acesso. E o melhor cenário era que a gente só mostrasse ali em tela as opções que de fato aquele país tem acesso, né? Tipo assim, Brasil tem 1 e 2, então o 3 nem iria aparecer para o Brasil, entendeu? Mas eu não sei como fazer isso dentro dessa aplicação com esse framework aqui. E os caras também ainda não sabem muito bem, então eles vão fazer essa parte depois, mas de uma solução de emergência, assim, eu travei isso ali no back-end, né? Então o cara só vai poder cadastrar coisas que aquele país ele de fato tem acesso. Hoje eu precisei fazer algumas alterações em uma entidade nossa aqui, tive que adicionar algum campo novo e eu precisei de ajuda do Pleno porque, cara, esse campo ele iria ser uma chave, só que ele não era simplesmente você adicionar porque ele poderia ser opcional. E eu sei que é um pouco confuso isso, né? Tipo, uma chave ela vai ser opcional, então justamente foi por isso que eu precisei de ajuda ali para poder fazer essa parte. E aí com isso tudo eu tive que mudar algumas lógicas e eu acabei me deparando com algumas coisas no código que não estava fazendo muito sentido ali. Eu estava precisando validar um cara que nem existe ainda. Ué, mas tá certo isso aqui. Aí eu fui chamei o Pleno para ele ver se de fato fazia sentido isso aqui. Ele viu que realmente não fazia. E eu fui chamei o Sênior para ele ver isso aqui também, porque tinha commit dele nessa parte e tinha commit de um outro Júnior também, né? E avaliando ele viu que de fato não fazia sentido aquela lógica estar ali, que na verdade aquele código ele se aplicava a fazer mais sentido para a parte de update e não na parte de criação, que era a parte onde eu estava mexendo. Então agora eu preciso apagar quase tudo ali e fazer as validações corretas. Cara, eu fico muito feliz de poder ter esse raciocínio, identificar essas coisas aqui, porque eu poderia simplesmente pegar ali a minha task e colocar o meu código ali e o negócio ia funcionar e ia rodar de boa, porque antes já tava funcionando, entendeu? Tive assim o senso de ver se de fato aquilo ali tava certo. E aí eu, cara, acho que isso aqui tá errado, entendeu? De fato eu confirmei e não era pra estar daquele jeito ali, então eu pude refatorar e fazer o negócio como deveria ser, né? E isso me deu um belo de um trabalho, cara. Eu tive que mexer em muita coisa ali
Mas pelo menos agora eu tô com a sensação de que as coisas estão indo num caminho correto. Hoje eu já comecei o dia recebendo a mensagem que o requisito que eu estava fazendo era a bola da vez. Ou seja, todos os olhos estão em cima desse requisito aqui, então eu preciso terminar isso aqui o mais rápido possível. Então eu comecei a trabalhar, né? Eu fiz todas as validações ali que eu consegui pensar. Eu validei, cara, até a alma desse negócio aqui, velho. Tudo que envolvia a criação desse registro, eu saí validando. E, cara, sempre. E isso aqui foi simples, tá? E sempre que eu termino algo simples e que eu fico com a sensação que eu demorei, assim, eu me sinto um pouco bolado, assim. Porque, cara, isso aqui era fácil e eu demorei bastante. Mas, na verdade, é porque eu tive que ler todo o código que estava ali, entender, fazer os testes ali na tela, na aplicação, para ver o que estava acontecendo, como é que estavam esses dados, estavam sendo persistindo no banco. Entender tudo ali para que eu pudesse chegar e começar a mexer. E aí esse é o preço que se paga por não ter teste, né? Porque meio que você fica com medo de inserir qualquer tipo de código ali ou até mesmo tirar ou refatorar alguma coisa. No final das contas, eu tive que refazer praticamente tudo que estava ali, era mais ou menos 193 linhas de código, só no serviço e na parte do repositório foram umas 70 linhas. E aí depois do almoço, o PO ele pediu para o Cênio me ajudar porque o prazo estava muito apertado. E eu só estava faltando validar uma nova coluna que eu tinha colocado ali e essa parte era na parte ali do update, né? A parte da criação eu já tinha terminado. E aí o Cênio veio para poder me ajudar. Eu falei, ó, só falta essa coluna. Aí ele falou, então isso aqui é rapidão pra fazer e tal. Eu falei, não, mas eu já fiz essa validação na parte da criação. Ele, então você tá pronto, beleza, cara, já resolvemos, já matamos uma charada aqui. Aí eu falei, cara, não é tão simples assim, tá? Aí ele começou a mexer, eu fui falando pra ele, essa parte aqui não foi validado na parte do update, né? Aí a gente começou a mexer e muitas das validações eu já tinha feito ali na parte da criação, então meio que ele saiu só reutilizando algumas coisas, só que isso já foi tomando o nosso tempo. E aí que entra uma parada bem interessante. Eu demorei para poder entregar essa tarefa aqui, porque ela era muito simples, tá? Eu só precisava validar um novo campo e pronto. Só que eu encontrei algumas coisas que precisavam ser melhoradas. E aí eu falei, cara, às vezes eu não consigo, velho. Eu olho pro código e eu tento entender o que tá ali. Se não fizer muito sentido, eu tento perguntar, tento melhorar. E aí ele disse que ele também é assim, entendeu? A gente ficou conversando ali sobre você encontrar um meio termo, né? Porque às vezes você não tem tempo para poder melhorar nada, você só tem que colocar o seu código ali, fazer o negócio funcionar ou consertar o que está quebrado, e às vezes não vai dar tempo de você estar fazendo essas coisas aqui. Só para vocês terem noção, cara, essa parte que ele veio me ajudar do update ali, em 10 minutos ele já tinha resolvido, em 10 minutos. Só que nós passamos mais 50 minutos fazendo melhorias referente àquela parte daquele código. E muitas dessas melhorias eram bem necessárias assim, entendeu? Teve campos que alguém esqueceu de validar e tal, então a gente foi mapeando tudo ali para poder deixar essa parte assim meio que 100%. Cara, e doideira que eu nunca tinha visto ele programar assim ao vivo, né? Cara, o cara é muito rápido, velho. Eu fico comparando, né, como se fosse eu, e aí, tipo, ele dá alguma parada errada, ele já consegue identificar onde que tá o erro, já resolve muito mais rápido. Ele começou a refatorar algumas coisas, então, tipo, ele batia o olho em um método e já quebrava aquele método ali em dois, três, e saía reutilizando as coisas. Cara, numa convicção, numa certeza de que, tipo assim, mano, o que eu tô fazendo aqui tá certo, tá ligado? E normalmente quando eu vou fazer essas coisas assim, eu tenho que ler e reler e testar várias e várias vezes pra, sei lá, um pouco inseguro também, né? Eu fico pra poder fazer essas coisas. Porque eu nunca trabalhei com essas partes assim de refatoração. Nas duas empresas que eu trabalhei, a gente criava muitas coisas, né? Então, e a gente trabalhava também com arquitetura limpa e microserviços, então cada vez mais era tipo pouco código para cada arquivo, né? A questão dos negócios em si não exigia tantas regras como exige aqui nesse projeto. Então eu criava mais coisas do que eu tinha que mexer em coisas que foram criadas, né? E aí a gente acabou conversando sobre isso também. Ele disse que trabalhou em uma empresa que ele tinha que mexer em muito código legado e melhorar e tal. Então ele já tem o olho meio que analítico para essas paradas. E eu tô começando a pegar isso aqui nessa empresa, né? Tô pegando alguns. Às vezes eu preciso melhorar alguma coisa, às vezes eu preciso criar alguma coisa e eu olho aquele código e aí eu falo, pô, isso aqui dá pra gente abstrair isso aqui, colocar em outro método separado, reutilizar essa parte. Então aqui eu tô começando a ter mais pegar mais essa experiência, entendeu? De olhar para um código e falar, pô, isso aqui pode melhorar. E muitas das vezes esse próprio código que pode ser melhorado é o meu código, entendeu? Porque tá lá o meu commit ali naquelas linhas. E aí a gente consegue cada vez mais e tá melhorando, né? E melhorando assim essa parte desse senso crítico de olhar para as coisas e tentar ser melhor em relação a nível de código ali.
E hoje surgiu uma demanda que falaram que tinha uma validação que estava errada. Então eu gastei um tempão lendo documentação, lendo código, testei os negócios em dev, em QA, e aí eu fui explicar para a galera que não estava de fato errado, né? O que é que estava acontecendo? Nós temos uns números, né? Aqui eu estou dando só exemplos, tá? A gente tem o número 1, 2 e 3. E quando eles vieram reclamar com a gente, eles estavam falando assim, olha, eu cadastrei o número 1 e quando eu fui lá liberar, por exemplo, o número 1 ele liberou. E o número 1 não pode ser liberado. E aí eu fui para a regra e eu fui para o código também. E eu vi que a gente, de acordo com a regra, né, a gente não valida o número, a gente valida o tipo. Então, se você chegou lá na hora de você cadastrar o número 1 e você colocou que o número 1 é do tipo B, na nossa regra, por exemplo, a gente chega e fala assim, olha, todo tipo B você deixa passar. Se for qualquer outro tipo diferente de B, não deixa passar nessa parte da aplicação. Então, essa parte aqui que os caras não estavam entendendo, entendeu? Eles estavam reclamando de coisas referentes ao número específico. Aí eu tive que entrar no banco e ver como é que estava isso aqui no banco de QA, né? Para poder falar para os caras, olha só, você cadastrou o número 1 com o tipo B. Então, obviamente, isso aqui vai passar, entendeu? Se você não quer que o número 1 não passe, você tem que cadastrar ele com um tipo diferente de B, porque a regra de acordo com a documentação é essa daqui. E aí depois eu tive que fazer alguns ajustes em um outro app de cadastro, né? Que a gente tinha ali três opções de cadastro, tipo assim, aceito, aprovo e rejeito. E aí eu precisei remover o aprovo, porque o aceito já serviria para os dois contextos que nós tínhamos. E não acho que isso foi burrice, tá? Realmente, assim, no contexto da aplicação, você ter o aceito e você ter o aprovo fazia muito sentido. E aí eu fiz algumas outras alterações que tinha dado tudo certo localmente, daí eu fiz um deploy, cara, e não funcionou no ambiente deployado ali em dev, né, para poder testar. E eu tive que debugar isso aí no ambiente de dev, e eu nunca fiz isso, né, nem sei por onde que começava. Então fui lá no ambiente que a gente tem as gravações ali do grupo de estudos aqui da empresa, e tinha ali o Pleno ensinando como entrar no modo de debug ali no ambiente deployado. Então eu fui ali e consegui descobrir o que que eu tinha errado, né? E na verdade eu tinha passado uma coluna no banco com o nome errado. Eu estava fazendo uma consulta e a coluna era tipo assim, grupo underline grupo. E eu tinha colocado só grupo, tá ligado? E, cara, eu não sei como que essas coisas funcionam localmente, tá ligado? Porque essa coluna grupo ela nem existe. Mas local funcionou, trouxe os dados que eu precisava e no deployado não funcionou. Eu tô no quarto semestre aqui da faculdade e eu fiz a primeira prova desse semestre. Eu tirei aí 9 de 12, né? A prova de Fundamentos da Inteligência Artificial. Eu gastei umas 10 horas só nessa matéria. Cara, em breve vou ensinar como é que eu estudo. Eu sei que eu tô devendo isso muito, eu tô prometendo isso muito. Mas vocês viram nos outros vídeos, a empresa tava me segurando demais, muita hora extra, trabalhando 3 domingos seguidos. Mas agora as coisas estão voltando ao normal e eu vou conseguir ter tempo para poder continuar esse treinamento, né? Mas não desistam de mim, vai sair esse negócio. E quando eu comecei a trabalhar, o Pleno ele me chamou para poder fazer uma reunião ali, que ele queria tirar algumas dúvidas referente a uns dados que ele tinha mexido ali, né? E aí no deploy esses dados não estavam aparecendo. E aí a gente ficou ali verificando para poder ver o porquê disso. E hoje eu fiquei para poder fazer algumas correções em um outro app, né? Organizar algumas colunas, alterar algumas traduções, melhorar algumas mensagens de erros. Foram coisas bastante simples assim. Eu tive algumas reuniões na parte da tarde e mais um monte de coisa, né? Só que eu tô tentando resumir mais esses vídeos aqui. Então comenta aí se você gostou desse vídeo e a gente se vê na próxima semana.